Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos com José Alberto Buchebe, geólogo, advogado, doutor em ciências, sócio fundador da consultoria Geolagos. Estivemos no Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, agora à tarde, onde a gente fez uma palestra sobre o leilão dos excedentes da sessão onerosa. Boa tarde, Buchebe. Boa tarde, Cavanha. Mais uma vez é uma honra estar aqui com você. E bastante interessante, né? A gente sai de um evento com público de advogados, como esse é um tema tipicamente interdisciplinar, interessa a todos aqueles que militam na indústria do petróleo. Agora a gente sai dos advogados e traz para a área técnica essa discussão, porque é importante para todos, né? Tá ótimo, tá bom. Obrigado, Buchebe. Então, fique à vontade. Podemos começar? Podemos então, começar. Tá, muito bem. Bem, dentro desse assunto dos novos temas de petróleo e gás, um dos temas mais relevantes da atualidade é o leilão dos excedentes da sessão onerosa, que vai se realizar agora em 6 de novembro, né? E esse leilão da sessão onerosa, dos excedentes da sessão onerosa, essa história remonta ao novo marco regulatório concebido em 2010, após a descoberta da província petrolífera do pré-sal. Então, o objetivo desse nosso encontro aqui é discutir a evolução, né? Desde aquele momento, quase 10 anos atrás, início, né, a implantação do novo marco regulatório, até culminando com o leilão do excedente da sessão onerosa. Então, a gente vai ver por que é sessão, por que é onerosa, e que excedentes são esses e quais assim as questões que esse tema traz, o que já foi resolvido, o que resta de desafios aí para o futuro. Bem, vamos começar com a Constituição Brasileira Federal de 1988. E lá em 1988, o Constituinte estabeleceu no artigo 177 o monopólio da União sobre as atividades de pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural, né? Pesquisa e lavra, exploração e produção, né? Bem, essa discussão, assim, vigorou esse regime de monopólio até a emenda constitucional número 9 de 1995, quando foi reescrito esse parágrafo 1º. O monopólio continuou sendo da União, mas com a nova redação do parágrafo 1º, a União passa a poder contratar com empresas estatais ou privadas a realização dessas atividades, observadas as condições estabelecidas em lei. De lá para cá, de 1995 para cá, esse slide aqui mostra uma linha de tempo, né, crescendo da esquerda para a direita, 95, então a emenda constitucional, que flexibilizou o monopólio do petróleo. O monopólio continua sendo da União, né? A diferença é que até 1995 ele era exercido exclusivamente por meio da Petrobras, era o único instrumento da União para exercer esse monopólio. Com a modificação constitucional, a União pode implementar a sua atividade de monopólio contratando outras empresas, e é assim que ela vem fazendo, né? Depois de 95, em 1997, nós temos a Lei do Petróleo, a Lei 9478, ou Lei de Concessões do Petróleo, ou Lei Geral do Petróleo, que veio regulamentar a emenda constitucional número 9 de 95, implantando no Brasil o regime de concessão. Em 98 é implantada a ANP. Ainda em 98 nós temos a transição do regime de monopólio para o regime aberto, isso é chamado na indústria corriqueiramente da chamada rodada zero, e a partir de 1999, aí sim, nós temos efetivamente a abertura do setor petróleo, com a realização anual de uma rodada de licitações, né? Até 2008. 2008 nós temos a 10ª rodada de licitações. O pré-sal foi descoberto entre 2006 e 2007, e na rodada de licitações de 2008, a ANP colocou uma série de blocos do pré-sal para serem licitados. Diante disso, a Petrobras tomou iniciativa, foi até o governo federal, explicou o que era esse pré-sal, né, e conseguiu convencer o governo, a União,
de que essa descoberta era algo, era um acontecimento novo e relevante que ensejava a discussão de um novo marco regulatório, né? Então, com isso, os blocos do pré-sal que estavam para ser licitados na 10ª rodada de licitações foram retirados, né? A 10ª rodada foi bastante esvaziada em função disso, e passou-se aí a discutir o que seria, então, esse novo marco regulatório diante dessa descoberta da província petrolífera do pré-sal, né? Essa nova província petrolífera do pré-sal, ela tem duas características importantes, né? São volumes expressivos, bastante expressivos, e um baixo risco exploratório comparado com a média internacional da indústria, que varia de 10% a 20% o índice de sucesso, né? No caso do pré-sal, esse índice de sucesso é muito maior. Essas duas características, então, trouxeram a necessidade de discussão de mudanças no marco regulatório, com dois objetivos, né? Se o Brasil, com essa grande descoberta, se o país passa a ser um grande produtor de petróleo, um grande player internacional de produção de petróleo, um dos objetivos é a maior participação do país nas receitas dessa grande produção de petróleo. Além das receitas, é importante que essa atividade de petróleo traga maior desenvolvimento científico, tecnológico e industrial para o país, né? Além disso, outro objetivo importante, já que nós vamos ser grandes produtores, o país tem que ter um controle maior no ritmo de produção de petróleo, né? Porque o ritmo de produção de petróleo vai interferir diretamente no preço da commodity. Se nós somos importadores, temos interesse nesse preço da commodity, né? Muito bem. As premissas foram duas: respeito aos contratos em vigor, o que estava assinado, não iria modificar, o que estava assinado no regime de concessão assim permaneceu, assim permanece até hoje. E, claro, a observância da experiência e das práticas internacionais, né? Vamos trazer para o Brasil o que foi bem sucedido em outros países, vamos evitar o que não foi bem sucedido. Bem, foi uma discussão que durou muito tempo e disso resultou um novo modelo regulador, onde coexistem três regimes: o regime de concessão para o pós-sal e para áreas licitadas do pré-sal, o regime de partilha de produção para outras áreas para o pré-sal e para outras áreas estratégicas ainda não licitadas e que venham a ser definido como tal, né, como áreas estratégicas. Isso nunca aconteceu até esse momento. E também para parte das áreas do pré-sal, o regime especial da cessão onerosa. Então, com isso, nós temos o início da terceira fase da história da legislação brasileira aplicável às atividades da IP. A indústria brasileira, a moderna indústria brasileira de petróleo, foi fundada em 1953 com a Lei 2004, a lei que criou a Petrobras e instituiu o monopólio das atividades da indústria do petróleo com o exercício exclusivo pela Petrobras. Isso durou de 1953, em termos práticos, a emenda constitucional foi de 95, a Lei do Petróleo em 97, mas em termos práticos vigorou até 1998. A partir de 98, com as diversas rodadas de licitações da ANP, nós temos a vigência do regime de concessão. Com o advento da descoberta da província petrolífera do pré-sal, nós temos três marcos regulatórios: para o pós-sal, o regime de concessão, e para o pré-sal, dois regimes: cessão onerosa e partilha de produção, né? Voltando ao artigo 177 da Lei do Petróleo, parágrafo 1º diz que a União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades da IP, observadas as condições estabelecidas em lei. Então, as condições estabelecidas em lei para a concessão, para o regime de concessão, estão na Lei 9478, de 1997, para a partilha de produção, na Lei 12.351 e também na Lei 12.304, que regula a atuação e as atribuições da PPSA. E, finalmente, a Lei 12.276, específica para a cessão onerosa. Bem, aqui temos, então, o polígono do pré-sal. O que está pintado de azul são áreas, naquele momento, né, em que ele foi definido em 2010, áreas ainda não licitadas, e quando viessem a ser licitadas, vigorará o regime da partilha de produção.
O que está em verde, amarelo e laranja aqui são áreas que já foram licitadas anteriormente à lei, licitadas sob o regime de concessão e assim permanecerão até o final do contrato. Bem, e aqui começa então a nossa sessão onerosa. Nesse momento aqui da definição dos limites do polígono do novo marco regulatório, do marco regulatório onde vai viger o regime da partilha de produção, foram selecionados alguns blocos, e aqui estão destacados em laranja, para a sessão onerosa. E o que vem a ser a sessão onerosa, por que ela existiu? Primeiro, são dois fatores, basicamente, que se convergiram, no sentido dessa definição da sessão onerosa. O primeiro ponto é que, naquele momento, em 2010, a Petrobras já se encontrava num limite de endividamento bastante elevado. E um dos indicadores do endividamento é a relação da dívida sobre o capital social. Então, uma maneira de aliviar esse indicador aí é aumentar o capital social. Então, mas tudo bem, como é que então vamos viabilizar esse aumento do capital social? A ideia foi essa, a ideia foi a União lançar títulos da dívida pública lastreados nessas reservas do pré-sal, que são as riquezas do subsolo, são propriedade da União, então ela lançou títulos da dívida pública lastreados dessa reserva. E com isso ela fez o aporte de capital na Petrobras. Naturalmente, os acionistas minoritários tiveram a oportunidade de seguir esse aumento, alguns seguiram, outros não, e imediatamente a Petrobras recebeu esses títulos e procedeu à cessão onerosa. Quer dizer, com esses títulos, essas áreas, esses direitos de exploração e produção de 5 bilhões de barris foram cedidos à Petrobras, cedidos onerosamente, a Petrobras pagou por ele, devolvendo exatamente os mesmos títulos que a União tinha utilizado para fazer o aporte da Petrobras. Então, o primeiro fator motivador da cessão onerosa foi esse, aliviar o indicador, um dos indicadores do nível de alavancagem da Petrobras. O outro foi que, com esse processo de cessão onerosa, concentrou na Petrobras a atividade desses blocos com 100% de participação da Petrobras. E havia uma tendência forte de querer tornar a Petrobras, manter a Petrobras como protagonista, o agente protagonista do desenvolvimento do pré-sal. E foram duas iniciativas importantes nesse sentido. Uma cessão onerosa, 100% dos direitos da Petrobras, e o outro, que a outra regra que colocava a Petrobras como operadora única, exclusiva do pré-sal, com no mínimo 30% de participação. Essas duas coisas convergiram e foi adotado, então, o sistema da cessão onerosa, junto com a partilha e junto com a concessão, de tal maneira que o resumo da ópera é esse daqui. Áreas do pré-sal e áreas estratégicas, vigora o regime da cessão onerosa. É um regime especial em que a Petrobras tem o direito de produzir até 5 bilhões de barris de óleo equivalente. As demais áreas, dentro do polígono, o sistema de partilha de produção, originalmente com a Petrobras como operadora e terceiros participando por licitação, e a possibilidade, isso aqui já foi alterado, nós vamos comentar aqui à frente, e uma possibilidade que ainda existe, que ainda está na lei de partilha de produção, da participação exclusiva, 100% Petrobras, ou seja, dentro do regime de partilha existe a possibilidade de uma área ser outorgada diretamente à Petrobras, sem licitação, contratação direta da Petrobras, mediante o pagamento de um bônus de assinatura a ser estabelecido de acordo com os critérios do CNPE. Isso nunca aconteceu, nunca foi utilizado. Cogitou-se de utilizar essa abertura da lei de partilha, vou mostrar a seguir, mas não vingou. Para outras áreas, permanece o regime de concessão, licitantes vencedores ou seus titulares dos direitos de IP, não houve mudanças para as áreas concedidas anteriormente à mudança do modelo regulador, inclusive nas áreas do pré-sal, como já comentamos. Muito bem. Com o desenvolvimento das atividades da Petrobras, nesses blocos do pré-sal,
nós tivemos aí uma novidade boa, né? A Petrobras tinha direito de produzir até 5 bilhões de barris, mas a Petrobras constatou que havia muito mais que 5 bilhões de barris. Então, dessas 4 áreas, por exemplo, em Búzios, né, apareceram então os tais dos excedentes da seção onerosa, né, além do que a Petrobras tinha o direito de produzir. Então, a principal área de Búzios, entre 6,5 e 10 bilhões de barris. Né, no entorno de Ara, essas áreas já mudaram de nome, né? Entre 2,5 e 4, em Florim entre 0,3 e 0,5 e Nordeste Tupi 0,5 a 0,7. Muito bem, aí surgiu então a questão, se há excedentes da seção onerosa, se tem mais do que os 5 bilhões de barris que a Petrobras tem direito de produzir, o que nós vamos fazer com esses, como é que vamos tratar esses excedentes? Né? O que nós vamos fazer com eles? A primeira ideia que surgiu foi justamente utilizar essa brecha que tem, essa possibilidade que prevista na lei de partilha de produção. Vamos outorgar os direitos relativos a esses excedentes diretamente à Petrobras. Né? Não vai ser no regime de seção onerosa, vai ser no regime de partilha de produção. Mas não haverá licitação. Vai ficar estabelecido, para cada uma dessas áreas, será estabelecido um bônus, de acordo com critérios a serem definidos pelo CNPE, e serão outorgados diretamente à Petrobras. Essa foi a ideia inicial, e isso que está reportado nessa matéria aqui, de outubro de 2014, né, 5 anos atrás, né, que, lendo aqui rapidamente, né, o CNPE aprovou a dispensa de licitação para a contratação da Petrobras como exploradora em regime de partilha, do petróleo e do gás que excederem os 5 bilhões de barris referentes ao contrato de seção onerosa nos campos de Búzios, em torno de Ara, aqueles 4, né? Florim, Nordeste e Tupi. Muito bem, até aqui tudo bem. Mas o TCU vai pedir esclarecimentos ao governo sobre a contratação direta da Petrobras. A depender das informações que serão fornecidas, a Corte de Contas poderá solicitar suspensão da contratação, e assim foi feito. Né? O Tribunal de Contas não foi convencido, né, da necessidade de contratação direta da Petrobras, de tal maneira que essa ideia inicial, né, de outorgar diretamente esses direitos à Petrobras, foi abandonada. Junto com isso, né, houve uma alteração na lei de partilha de produção. A Petrobras deixa de ser operadora única, com 30% de participação, e passa a ter direito de preferência. Né? Então, 2 coisas aconteceram. O excedente passa a ser licitado, não mais diretamente outorgado à Petrobras, e a Petrobras não é operadora única, participa com direito de preferência e haverá licitação. Muito bem. Eu estou falando dos 3 regimes, mas o que tem de diferente desses 3 regimes aí? Eu selecionei alguns atributos que eu particularmente considero os atributos-chave e que destacam a diferença de um e outro regime. Primeiramente, de quem é o risco do empreendimento, havendo sucesso no empreendimento, de quem será a propriedade do petróleo e do gás natural que forem produzidos. Dessa riqueza que for gerada, qual será a participação governamental, government take, esse é o jargão que se utiliza na indústria, né? Qual a parte que ficará com o poder público, a possibilidade de abatimento dos investimentos e despesas operacionais, isso aqui é uma coisa bastante importante também, porque impacta diretamente as projeções de fluxo de caixa das empresas. Né? Bem, no regime de concessão, o risco do empreendimento é exclusivamente da empresa de petróleo, a empresa concessionária. Na seção onerosa, a Petrobras figura sozinha, então o risco é dela. No regime de partilha de produção, o risco é da empresa de petróleo contratada que venceu a licitação. Havendo sucesso no empreendimento, de quem é a propriedade do petróleo e gás natural produzidos? No regime de concessão, da empresa concessionária. Na seção onerosa, da Petrobras. No regime de partilha de produção, já é um pouquinho mais complicado, né, essa divisão. Primeiro, nós temos 2 figuras aí, né, da produção mensal. Uma parte é reservada para cobrir o chamado cost oil. Cost oil justamente vai servir, vai ficar com a empresa para faça o abatimento dos investimentos que ela fez na fase de exploração e no desenvolvimento,
e as despesas operacionais de produção. Deduzido isso, que isso é feito em base mensal, nós vamos ter o excedente em óleo, oil profit óleo, que esse sim vai ser compartilhado entre a empresa de petróleo e o poder público, né? A regra do split, percentual de divisão, é estabelecida no leilão, é um fator de licitação. Quem ofereceu o maior split em favor da União é o vencedor da licitação. Em termos de participações governamentais, né, os encargos das empresas em relação ao poder público, no regime de concessão nós temos o bônus de assinatura, que é um fator de licitação no regime de concessões, e a compensação financeira pela atividade de exploração e produção de petróleo. Essa compensação financeira nós temos a ordinária, que são os royalties, e a extraordinária, que é a participação especial, né? Os royalties incidem sobre toda e qualquer produção de petróleo. Produzir um barril de petróleo vai pagar royalties. Além disso, nós temos a participação especial, que incide na lei, na forma da lei, ela deveria incidir nos casos de grande rentabilidade e nos casos de grandes volumes de produção. Foi regulamentado só para os grandes volumes de produção, né? Mesmo produzindo um barril só de petróleo, você pode ter uma grande rentabilidade, mas não há regulamentação para a incidência de participação especial nesse caso, né? Bem, no regime de cessão onerosa, a participação governamental foi, primeiro, pagamento da cessão pela cessão dos direitos de IP pela Petrobras, né? Com aqueles títulos que a Petrobras recebeu da União. E o segundo foi o royalties, pagamento de royalties. Não há aqui, nesse caso, pagamento de participação especial. E na partilha de produção, nós vamos ter o bônus de assinatura, temos bônus de assinaturas, temos o pagamento de royalties numa alíquota maior do que é pago, recolhido no regime de concessão, e petróleo, gás in natura, né? Em kind, que fica com a União de acordo com aquela regra do split do excedente em óleo do profit oil. Possibilidade de abatimento, em todos os três regimes, também tem os rentals, né, o pagamento pela ocupação e retenção diária. Em termos de abatimento de investimentos e das despesas operacionais, no Brasil, no regime de concessão, sim, uma inovação brasileira, existe sim essa possibilidade de abatimento quando há pagamento de participação especial, né? Quer dizer, em termos práticos, então, os royalties incidem sobre a receita bruta da produção e a participação especial incide sobre a receita líquida da produção, né? Em função dessa possibilidade de abatimento. No caso da cessão onerosa não há isso, e no caso da partilha de produção há também esse abatimento. Então, o abatimento no caso da concessão se faz pelo pagamento da participação especial e, no caso da partilha do regime de partilha de produção, através daquela parcela do cost oil, né, o óleo em custo. Ok. Outras características que diferenciam os três regimes, a empresa operadora, né, sempre no regime de concessão, pode ser empresa operadora, qualquer empresa que for habilitada tecnicamente pela agência reguladora, na cessão onerosa, somente a Petrobras, e na partilha de produção, originalmente a Petrobras, com no mínimo 30% de participação. Isso mudou, né? Como é que se dá a outorga dos direitos? Na concessão, por licitação. Na cessão onerosa, cessão direta, foi uma cessão direta à Petrobras, sem licitação. E na partilha de produção, licitação ou, em tese, está previsto na lei de partilha, contratação direta da Petrobras, dispensando a licitação. Possibilidade de parcerias, de joint ventures, que é um fenômeno muito comum na indústria do petróleo, principalmente dos grandes empreendimentos, onde há muito investimento e muito risco. 70% a 80% dos empreendimentos de IP no mundo inteiro são conduzidos em parceria, né? No regime de concessão, há ampla possibilidade de parcerias, total. Na cessão onerosa, não. E na partilha de produção, sim, se houver licitação, né? Se for utilizada essa contratação direta da Petrobras, ela não está autorizada a ceder parcialmente os direitos, nem parcial, nem totalmente os direitos, portanto, não haverá parcerias. Aqui, como eu já comentei, já houve essa mudança legislativa, a Petrobras não é mais operadora única, ela permanece com o direito de preferência. Há 2 projetos de lei em tramitação na Câmara e no Senado. O primeiro aqui, nesse PL 8939,
permite, se for aprovado, permitirá à Petrobras ceder até 70% dos seus direitos no regime, nos blocos da cessão onerosa. E o outro projeto de lei, 3178, de acordo com esse projeto de lei, a Petrobras deixa de ter o direito de preferência, passa a atuar em regime de livre competição com as demais empresas. Voltando à questão específica da nossa cessão onerosa, esse aqui é o contrato de cessão onerosa, lá na cláusula 4.1 estabeleceu o valor a ser pago naquele momento, né? Uma série de estudos, uma série de cálculos, chegou-se à conclusão de que o valor justo a ser pago naquele momento seria de 74 bilhões 807 milhões 616.407 reais. Isso dá pelo direito de produzir 5 bilhões de barris, né? Isso daí daria 8,51 dólares por barril. Muito bem. Isso foi lá em outubro de 2009, né? E naquele momento a gente vinha com uma ascendente no preço do petróleo. E alguém notou, né, que isso aqui, esse valor, esse número refletia a condição daquele momento, mas o petróleo é uma commodity muito volátil e esse valor tinha que ser muito bem estabelecido, porque tinha que sair 0 a 0, né? Nem perda nem ganho para nenhuma das partes. Porque se esse valor tiver superestimado, a Petrobras estaria pagando mais do que deveria pagar. E aí quem estaria prejudicado seria o acionista da Petrobras. Do contrário, né, se o valor estivesse subestimado, a União estaria recebendo menos do que deveria receber da Petrobras por essa cessão de direitos. Então a coisa teria que ser muito bem calculada. Então a ideia foi fazer o seguinte: vamos fazer uma revisão, vamos marcar uma data aí, umas condições. Quando se implementarem essas condições, nós vamos nos reunir novamente, as partes, União e Petrobras, e fazer uma revisão desse contrato, né? Eu acho que, e aqui, inclusive no anexo 5, tem as diretrizes para a revisão, né? Isso acho que não foi uma boa ideia, até porque essa revisão a mesma incerteza que se tinha no momento da assinatura do contrato com relação ao tal valor justo, né, permanecerá até o último dia de operação, quando for produzida a última gota do petróleo dos blocos da cessão onerosa, aí sim a gente vai saber qual seria o valor justo. Mas, de qualquer maneira, foi prevista essa revisão. Essa revisão começou a ser discutida lá por 2013, 2014. O contrato aqui previa que, né, se a Petrobras tivesse que devolver dinheiro, ou seja, se ela tivesse recebido mais do que recebeu, ela pagaria ou em dinheiro ou diminuiria o volume que ela teria direito de receber, né? Do contrário, e que foi o que aconteceu no fim, né, na data da conclusão da revisão, se o valor revisto do contrato fosse inferior ao valor inicial, a cedente, a União, deverá restituir a diferença à cessionária. Essa foi a conclusão final, né? Mas até chegar a essa conclusão final, nós tivemos vários acontecimentos aqui, né? Então nós partimos aqui em outubro de 2010, de lá para cá, né, houve uma oscilação grande do petróleo, como sempre houve, e provavelmente sempre haverá. O preço do petróleo é sensível a uma série de fatores geopolíticos, etc., né? Mas a maior parte do tempo aqui, em que começou essa discussão até os dias atuais, o preço do petróleo permaneceu abaixo do valor contratado originalmente, né? E a gente nunca soube direito quais eram os impasses entre a Petrobras e a União, né? Nunca foi divulgado. Agora, né, quando esse processo da cessão onerosa está sendo concluído, algumas coisas têm sido divulgadas. O TCU, que tomou conhecimento, entrou nessa discussão também. E tem essa matéria aqui de 22/10, agora é uma matéria bem recente, né, publicada no Valor Econômico. Ela dá ordem de grandeza de como foi difícil essa discussão, né? No início das discussões,
A certificadora contratada pela Petrobras avaliou em 37 bilhões de dólares o valor que a estatal teria a receber. Por outro lado, a empresa contratada pela ANP entendia que a União deveria ser ressarcida em 38 bilhões de dólares. Quer dizer, é um leque aqui de 70 e, sei lá, 82, né? 80, 70, 35. Quanto é que dá essa conta, Cavanha? 7, 8, 15, 75. 75, olha o leque, né? A incerteza, 75 bilhões de dólares. Quer dizer, apesar daquele anexo do contrato, né, que estabelecia as diretrizes de como seria feita essa revisão, aparentemente muita coisa ficou não bem definida, né? A ponto de a gente ter um leque aí de 75 bilhões de dólares aí, né? Não, e o mais importante, né, Bucheb, de um lado para o outro, quer dizer, conceitos de quem deve para quem, né? Exatamente. Bom, isso evoluiu, isso aqui foi no início das discussões, como descreve essa matéria, né? Aqui uma outra matéria, publicada também depois, a União e aquilo que eu já mencionei, né? União e Petrobras nunca foram claros com relação aos impasses a que chegaram na negociação. Mesmo assim, foi possível concluir que os principais pontos controversos eram relativos aí deixa eu mudar aqui a janelinha, se eu consigo, para ler o slide inteiro. Pontos controversos diziam respeito às datas a serem acordadas como referência para o câmbio e para o valor do barril do petróleo, né? E duas coisas que flutuam muito, câmbio e valor do barril do petróleo, bem como em relação aos gastos incorridos pela Petrobras. O que tem que entrar nessa conta, do que a Petrobras investiu, o que tem que entrar nessa conta, o que não tem que entrar nessa conta. A coisa estava tão difícil que foi proposto esse PLC, Projeto de Lei do Congresso, 8939B, para ajudar a preencher as lacunas que o contrato de concessão deixou e que não permitiam que se chegasse a um acordo, impediam a chegada a um acordo. Esse projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados, enviado para o Senado no 5 de julho do ano passado, chegou no Senado e hoje encontra-se, desde aquele momento, encontra-se com a relatoria, né? O último movimento foi esse aqui, 7 de março, matéria com a relatoria. O fato é que essa coisa, de qualquer maneira, o projeto parou lá, mas a coisa evoluiu. Isso é uma outra matéria aqui, né, que já diminuía o leque, já mostrava que a evolução, que a discussão de quem devia o quê, para quem e quanto, evoluiu, mas ainda estava longe do acordo, né? Então, essa matéria diz aqui, isso é de janeiro desse ano, né? O governo vai começar do zero a negociação com a Petrobras, né? E, nesse ponto, dizia que há vários cenários sobre quem tem recursos a receber e qual o valor do pagamento. Nesse momento, então, em alguns cenários, a Petrobras recebe 4 bilhões, em outros 10 bilhões, em outros 14 bilhões. Então, não era mais 37, agora é 14. Em um deles, a companhia paga dinheiro à União, não diz quanto aqui, né? Em outro, a negociação fica no 0-0 para os dois lados. Ou seja, a certeza diminuiu, mas a certeza continuava grande. O fato é que, como eu disse, né, União e Petrobras nunca divulgaram a evolução desse processo, mas, né, em 31 de janeiro também a gente percebe uma evolução nesse processo aqui. A matéria do jornal Valor Econômico. O contrato assinado previa a revisão do valor pago pela empresa no momento da declaração de comercialidade dos campos de petróleo que ocorreu em 2013 e 2014. Então, aqui, em 2013 e 2014, começou a discussão. E só foi resolver agora em 2019. Né? Até hoje, 31 de janeiro, a revisão não foi concluída, mas agora evoluiu. Há um entendimento de que a Petrobras é credora, ou seja, de que pagou mais pelos 5 bilhões de barris do que deveria. Então, evoluiu mais um pouco, Petrobras credora. E, finalmente, em 21 de maio, a Petrobras soltou um press release aí dizendo que o Conselho de Administração aprovou o termo auditivo ao contrato de concessão. E aqui ela já faz, nesse termo aditivo, nesse press release, já faz menção ao número que foi acordado, que é o número que está vigendo até hoje, né?
que a União vai ressarcir a Petrobras 9,058 bilhões de barris, de dólares, né, pela cessão onerosa. Então, chegou, a discussão evoluiu, chegou-se esse valor aqui, né? Na verdade, esse valor aqui é o que Petrobras e União acordaram. Mas, como eu disse, aquela coisa é complicada. O valor justo mesmo, o valor real, nós só vamos saber no dia que a Petrobras produzir a última gota de petróleo, né? E, de qualquer maneira, o TCU, quando foi olhar isso, né, foi examinar esses dados, essa negociação, chegou à seguinte conclusão, né? O TCU releva falhas no pré-sal para evitar a crise. O Tribunal de Contas, o TCU, passou por cima de uma série de falhas detectadas na revisão do contrato de cessão onerosa para evitar que uma eventual frustração do leilão prejudicasse a situação fiscal do país. Que diz o TCU? As perdas de um cancelamento do certame não compensariam potenciais ganhos resultantes dos ajustes que seriam necessários, né? E entre as principais alegações está a notória grave situação financeira de estados e municípios, né, e União também, né? Mas o que diz União, o TCU? O TCU alega aqui inconsistência no cálculo dos custos estimados de produção dos 4 campos que vão a leilão. Um exemplo é uma superestimativa, o TCU identificou que seria uma superestimativa de 1,6 bilhão de dólares somente nos custos com as plataformas de exploração que vão operar no campo de Búzios, né? Mas a não realização do leilão acarretaria em um prejuízo de 5,4 bilhões de dólares por ano. A conclusão, então, é a seguinte: o TCU não concorda com aquele número, 9 bilhões, acha que está exagerado, acho que a Petrobras deveria receber menos, mas, em função do quadro total, melhor deixa assim, deixa o leilão correr, porque senão o prejuízo seria maior, né? Então, de novo, a incerteza que é esse cálculo aí, né, do que deve ser ressarcido a União à Petrobras. Mas, de qualquer maneira, essa questão, de uma forma ou de outra, está superada e esse assunto não se discute mais. A Petrobras faz jus aos 9 bilhões de dólares. Muito bem. Voltando naquela matéria do valor econômico, de 31 de janeiro, né, a matéria dizia, então, que naquele momento já se havia chegado à conclusão de que a Petrobras era credora, receberia dinheiro, mas e aí? Como é que essa dívida vai ser paga? O governo poderá fazê-lo em dinheiro, em títulos ou em petróleo, se o projeto de lei 78, que termina no Senado, for aprovado. Muito bem. O projeto já passou pela Câmara, mas ficou lá no Senado. Esse pagamento, aí aqui é que a pergunta é importante, esse pagamento terá impacto no resultado primário? Ou seja, ele está sujeito ao teto constitucional de gastos, né? Além disso, né, no ano passado, aqui essa matéria reporta que o ministro Paulo Guedes manifestou o desejo de dividir parte da quantia que será arrecadada no leilão dos excedentes da cessão onerosa, que caberá à União com estados e municípios. A minha interpretação disso daqui é que o ministro Paulo Guedes já antevia que esse assunto aí, esse pagamento à Petrobras, não poderia ser feito, não haveria esse leilão de excedentes de cessão onerosa antes de se resolver a revisão do contrato de cessão onerosa. A revisão do contrato de cessão onerosa não teve jeito, né? Chegou-se à conclusão que tem que pagar a Petrobras. Eu acho que ele anteviu que para fazer esse pagamento à Petrobras teria que haver emenda constitucional. E para fazer emenda constitucional, você tem que fazer um grande acordo político. Isso não é trivial, né? Um grande acordo político. E para viabilizar esse grande acordo político, ele tinha que distribuir, né, dividir essa receita do leilão do excedente da cessão onerosa com estados e municípios, senão não conseguiria viabilizar. Essa é a minha interpretação. Isso não foi dito claramente com essa, né, dessa forma em lugar nenhum, mas é a minha interpretação, para mim é o que faz sentido, né? E assim aconteceu, né? Foi feita uma emenda constitucional número 102, alterou o artigo 20 da Constituição Federal, aquele que trata da compensação financeira
pela atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural, como são os royalties e participação especial, então inclui a União como beneficiária dessa compensação financeira e, principalmente, o artigo 107 do ato das disposições constitucionais transitórias, que é onde foi estabelecido o teto constitucional de gastos. Então, o artigo 6º, parágrafo 6º do artigo 107, que contém as exceções, que não entram no cômputo desse teto. Então, não se incluem na base de cálculo e nos limites estabelecidos nesse artigo, exatamente as transferências a estados, Distrito Federal e municípios de parte dos valores arrecadados com os leilões dos volumes excedentes ao limite dos 5 bilhões de barris da cessão onerosa, e a despesa decorrente da revisão do contrato de cessão onerosa, que é os 9 bilhões, né, da Petrobras. Muito bem, está aqui. Os critérios de distribuição foram estabelecidos na Lei 13.885, bem recente, agora de 17 de outubro de 19. E de maneira que nós temos isso aqui, então, né? São 4 blocos da cessão onerosa que vão ser leiloados. A Petrobras exerceu o seu direito de preferência em 2 deles, na área de Atapu, e antigo nome de Florim, e a área de Búzios, que é o antigo Franco, né? As outras 2 áreas ela não manifestou o direito de preferência. Bem, e nessas 4 áreas aqui haverá a coexistência, né? Na nossa regulamentação está chamando isso de coparticipação, e essa é uma figura inteiramente brasileira. Eu não encontrei isso em lugar nenhum, algo semelhante a isso, né? Que são, no mesmo bloco, o regime, a sistemática brasileira de EIP, tanto no regime de concessão como de partilha de produção, é que quando você fala uma área, na verdade, né, a empresa detentora dos direitos de exploração e produção de uma área, na verdade, a área é a base do prisma vertical de profundidade determinada, é a parte da bacia sedimentar formada por um prisma, definida por um prisma vertical de profundidade indeterminada, onde são executadas as atividades de exploração e produção. Então, tudo que tiver de óleo e de gás naquele prisma vertical de profundidade indeterminada vai ser direito da empresa titular dos direitos da IP de extrair aquele óleo, aquele gás natural. Ela vai adquirir a propriedade do óleo e do gás natural quando os hidrocarbonetos atingirem as superfícies. O que a gente tem mais parecido com isso, né, o regime em terra nos Estados Unidos e no Canadá, que lá, por razões históricas, né, que o proprietário do solo tem direito sobre as riquezas do subsolo, diferentemente do Brasil, então ele pode outorgar, esse proprietário do solo pode outorgar que de 1.000 a 2.000 metros, quem vai ter o direito é a empresa A, de 2.000 a 3.000 metros é a empresa B, né? Mas está bem delimitado no espaço, né? Ou até pode ser horizontes geológicos, um tem direito ao terciário, outro tem direito ao cretáceo, seja como for. Aqui não é isso, né? Aqui essa coparticipação diz, a Petrobras tem direito a produzir 5 bilhões de barris. Quem venceu o certame do excedente da cessão onerosa vai ter direito a tudo que tiver nesse prisma vertical de profundidade indeterminada, menos esses 5 bilhões de barris que a Petrobras tem direito, né? Então, vai ter que haver acordo sobre, né, da produção mensal, quanto que cabe à Petrobras, quanto que cabe à empresa de petróleo, né? Entre várias outras coisas, porque são contratos diferentes, são direitos e obrigações diferentes, e haverá um esforço, vai ter que haver um esforço para harmonizar esses direitos, esses regimes diferentes, direitos e obrigações diferentes sobre os contratos, né, que vão coexistir, né, as empresas vão coparticipar, né, essa aqui é. E assim prevê a portaria 265, também bastante recente, de junho de 2019, disciplina o que vai ser esse acordo de coparticipação, né? As definições, quem são partes no acordo, quem é interveniente anuente, a área coparticipada, né? A área do contrato da cessão onerosa coincidente com a área do contrato de partilha de produção, né? As áreas superpostas, né? Com titulares diferentes.
A compensação, essa também é uma figura nova, diferente daquela história da revisão do contrato de cessão onerosa, que a Petrobras vai receber da União 9 bilhões de barris, porque pagou, em 2010, pagou a União mais do que deveria ter pago, né? Além disso, haverá uma compensação. Essa compensação será paga à Petrobras pelo licitante vencedor, né? Valor devido pelo contratado em regime de parceiros de produção à cessionária a Petrobras, nos termos da Resolução 2 do CNPE. Esse acordo de participação, de coparticipação, aqui tem o conteúdo mínimo dele, identificação da área, definição do operador, vai ter que ter um operador único, divisão de direitos e obrigações, participações que couberem as partes, possibilidade de alteração dessas participações, obrigação das partes relativas ao pagamento de participações e receitas governamentais, obrigações de conteúdo local, o plano de desenvolvimento comum, a vigência do acordo, a possibilidade de adoção de procedimentos para operações de riscos exclusivos, o valor, e aqui, né, esse é um contrato, é um evento futuro, né? O valor e a forma de pagamento dessa compensação à cessionária, né, à Petrobras, como previsto na portaria MME 213. E os mecanismos de solução de controvérsias. Muito bem. Essa resolução 13 do CNPE diz então o seguinte, que a Petrobras deverá ser compensada de forma proporcional à participação na jazida do contratado em regime de partilha, pelos investimentos que ela já realizou, né, e que vão beneficiar esse novo entrante, né, o contratado que vencer a licitação. Em contrapartida, por esse pagamento, o novo entrante se tornará proprietário de percentual dos ativos, proporcional à sua participação na jazida. Então, vai haver uma espécie aí de... Essa coparticipação é uma espécie de parceria, né? A Petrobras e as empresas vão ser coproprietárias nesses ativos aí. E aqui começa, né? O valor da compensação à Petrobras será calculado com base em parâmetros de mercados atuais, pelo diferimento da produção do volume contratado no regime de cessão onerosa. Isso significa o seguinte, né? A Petrobras ela recebe 3 parcelas nesse processo todo. Uma que eu expliquei lá atrás, os 9 bilhões da União, por ter pago em 1910 à União mais do que deveria ter pago, mais do que deveria ter pago, né? Então, ela vai receber dinheiro de volta. Além disso, ela vai ser ressarcida pelas empresas que vencerem as licitações desse leilão do dia 6, do excedente da cessão onerosa, primeiro, pelos investimentos que ela realizou nas áreas e pelo diferimento do seu fluxo de caixa nessas áreas, né? O ritmo das receitas do seu fluxo de caixa vai ser retardado, né? Se ela permanecesse sozinha, seria um ritmo. Agora, com esses entrantes aqui, vai haver a coparticipação, então esse fluxo de caixa vai ser impactado. Então, ela vai ser indenizada por isso também, né? Bom, esse cálculo aí, né, dessas 2 parcelas aí, os investimentos que realizou e esse impacto né, em função do diferimento do fluxo de caixa, também não é uma conta trivial, né? Nós temos publicadas 2 estimativas, uma da EPE, Empresa de Pesquisas Energéticas, que calculou esse ressarcimento em 38,9 bilhões de dólares. E um outro cálculo, uma outra estimativa da ANP, que esse ressarcimento deve ser de 42,2 bilhões de dólares. Então, são quase 7 bilhões de dólares diferentes, que também é um valor considerável, né? Tanto para a Petrobras, evidentemente, que é quem vai receber esse dinheiro, e um valor considerável também para as empresas de petróleo, né? Porque é um dos fatores importantes para o sucesso do leilão, já que as empresas interessadas no leilão têm que considerar esse desembolso no seu planejamento, né? Além de pagamento de bônus, dos investimentos que vai ter que fazer, e vai ter que calcular essa compensação também, né? Para ver o que vale a pena ou não vale a pena, né? Quanto vale a pena entrar, quanto de split, né? O percentual de split eu posso dar do excedente em óleo para a União, tudo são contas que têm que ser feitas, né? Bem, é importante notar também que esse pagamento dessa compensação, né,
De acordo com a resolução 13 do CNPE de 2019, é um valor que vai e volta, porque os valores, né, de acordo com o artigo 3º, esses valores pagos pelo contratado em regime de partilha, a título de compensação, são recuperáveis como custo em óleo. Então, da mesma forma que os investimentos e os custos operacionais, eles também serão ressarcidos, né, na forma do custo em óleo. E importante lembrar também que, em relação ao bônus, né, que é outro desembolso que as empresas vão fazer, de acordo com a lei da partilha, 12.351, artigo 42, diz que o bônus de assinatura não integra o custo em óleo, né, e não pode ser abatido como custo em óleo, sendo vedado, em qualquer hipótese, o seu ressarcimento ao contratado. Porém, a Lei 13.586 de 2017 estabelece uma regra que, para fins de determinação do lucro real, né, ou seja, o imposto, estamos falando aqui do imposto de renda da pessoa jurídica, e da base de cálculo da CSLL, poderão ser integralmente deduzidas as importâncias aplicadas às atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural. Então, a interpretação que se tem é que o bônus entra aqui também, né? Ele não entra no custo em óleo, mas entra na determinação, na base de cálculo da determinação do lucro real. Bem, voltando ao conteúdo do acordo, né? É uma coisa que a gente tem nesse contexto, esse contrato de coparticipação, assim como os contratos de partilha de produção, são contratos de longo prazo, vão durar 35 anos, e são contratos que vão ser celebrados entre empresas que ocupam, são alianças horizontais, né? Contratos entre empresas que ocupam a mesma posição na cadeia econômica. Não é cliente e fornecedor que tem interesses complementares, né? Aqui são empresas de petróleo que estão unidas nesse empreendimento, mas são concorrentes, né, em todos os outros empreendimentos de IP, em todos os outros segmentos da indústria do petróleo. Então é natural uma relação de conflito, né? E não só por essa razão, mas também o papel do operador. Operador e não operador, sempre há uma relação de conflitos, com os interesses não são sempre interesses complementares. Então é muito comum, e quem convive nessa atividade de IP sabe que são comuns os conflitos, são naturais os conflitos. Daí a importância desses contratos preverem mecanismos de resolução de controvérsias, né? E aqui na indústria nós temos vários mecanismos que estão sendo continuamente aperfeiçoados, são processos de crescimento constantes. Eu vou mencionar rapidamente alguns desses. Nós vamos voltar aqui, o Cavanha e eu vamos voltar depois a essa discussão, aprofundar mais essa discussão de solução de controvérsias, especificamente no segmento de IP. Mas nós temos aqui, só para dar uma introdução básica aqui, né? O Senior Executive Negotiations, isso porque os conflitos surgem nos escalões técnicos, né? A turma que toca o dia a dia. E esse pessoal não tem autonomia para transigir, para negociar. O resultado disso é que esses conflitos podem se estender por muito tempo, podem desgastar a relação entre as empresas, isso não é desejável, né? Isso traz custos, traz desgaste na relação, isso atrapalha todo mundo. Então, uma ideia importante é estabelecer em contrato, né, que, havendo pendências que não são resolvidas pelos escalões inferiores, aciona-se essa cláusula das negociações de executivos. Executivos aqui são representantes das empresas que têm poderes para transigir, têm poderes para negociar. A prática internacional, a experiência internacional mostra que isso aqui resolve dar de cara 80% a 90% dos problemas, né? Você trazendo gente que tem poder de decisão, poder de transigir, resolve 80% a 90% dos problemas, sem que esse problema evolua para problemas maiores e até o litígio entre as empresas. Nós temos também os mecanismos clássicos aqui, a mediação, que no Brasil é regulada em lei. Aqui, nesse caso, já temos a intervenção de um terceiro imparcial, que tem a confiança das partes. Mesma coisa na conciliação, há diferenças entre mediação e conciliação. Não vamos aprofundar isso aqui nesse momento. Uma sistemática que está sendo bastante utilizada, principalmente nos contratos de EPC, é a adoção do Dispute Resolution Board, o DBR. São
Nós já temos instituições especializadas nesse mecanismo, né? São especialistas no contrato, né? Eles são especialistas que já conhecem o contrato desde o seu início e acompanham a execução do contrato, de tal maneira que, havendo uma controvérsia, eles têm amplas condições de contribuir para a solução dessa controvérsia. De novo, são terceiros que têm a confiança das partes, não têm poder decisório, né? Mas tem a expertise para apontar a melhor solução para o conflito, a expertise inclusive técnica, né? Temos os mecanismos das práticas colaborativas, esse é um mecanismo que tem sido utilizado principalmente em direito de família com muitos bons resultados, né? Aqui, em vez de um terceiro imparcial, nós temos, cada parte traz os seus advogados, esses advogados não são especialistas em litígios, são especialistas em acordo, o foco aqui é o acordo, né? Havendo acordo, missão cumprida, não tem mais problema nenhum. Se não houver acordo, aí esses advogados saem e aí nós passamos a ter um litígio. O litígio, de duas uma, né? Ou ele vai ser resolvido no judiciário, ou ele vai ser resolvido por arbitragem. É uma coisa ou outra. Uma coisa efetivamente exclui a outra, são caminhos distintos, né? E o que tem de comum é que a decisão do juiz tem a decisão do árbitro, ou do painel de árbitros, do tribunal arbitral, tem o mesmo efeito que a decisão do juiz. É um título executivo judicial. A diferença é que a decisão do juiz tem recurso para a segunda instância, e a decisão dos árbitros não tem recurso. Ela pode ser anulada se houver alguma irregularidade importante, se houver fraude, etc., mas ela não tem recurso, não tem segunda instância na arbitragem. É importante também o mecanismo do expert determination, que é uma modalidade de arbitragem, mas é uma modalidade técnica, estrito sensu, e é muito importante em discussões técnicas. Aqui não se discute interpretação de cláusulas contratuais, aqui é uma discussão técnica, né? Nós não temos um acordo com relação ao volume de óleo in place aqui desse reservatório, então, se não há acordo, vamos chamar um expert, e esse expert vai decidir, né, qual é esse volume de óleo in place. Ele também tem a confiança das duas partes, é um especialista, e o que ele decidir também não cabe recurso sobre o que ele decidir. Tecnicamente é igual a uma decisão de um árbitro, só que ele não vai discutir questões de direito, vai discutir questões técnicas, né? Muito bem. O fato é que esses problemas todos, né, grande parte deles já foram resolvidos, e eu acho que está tudo encaminhado para que essa riqueza, o leilão tenha sucesso, essa riqueza seja gerada, né, e beneficie o poder público, a sociedade de maneira geral, as empresas de petróleo, todos esses players interessados. Nós temos hoje já 14 empresas habilitadas. Eu vejo nessa relação aqui, os principais players da indústria estão aqui, né, todas as principais empresas estão aqui, o que é um indicativo da grande possibilidade de sucesso desse leilão, né? Aqui, as regras de distribuição, né, dos valores, né? No mínimo vai ser arrecadado 69,9. Mínimo porque a Petrobras já manifestou interesse em duas áreas, a Tapu e Sérpia, então o bônus de assinatura desses dois somados dá 69,9. Né? Se tudo mais der errado, 69,9 está garantido, né? Mas eu acredito, todo mundo acredita, que vai chegar no total de 106,6 bilhões. Aqui, as regras de distribuição entre os estados. O estado do Rio de Janeiro vai ser contemplado com volume maior, porque esses blocos todos estão em frente ao litoral do estado do Rio de Janeiro, e é o estado que vai ser mais impactado por essas atividades, então, por isso, ele tem direito a uma receita maior, né? Bem, aqui então, o que cada um vai receber, né? E a faixa, né? A União, entre 33 e 47, a Petrobras recebe os 36 dela, os estados entre 5 e 10, municípios, etc., o Rio de Janeiro, né? E a regra, né? A regra importante aqui, seja qual for o resultado, a União pagará à Petrobras os 9,058 bilhões de dólares em função da revisão do valor do contrato de cessão onerosa. Do restante, 33% será destinado a estados e municípios, e o restante, né, ficará com a União.
Sobre esse valor que a Petrobras vai receber, também tem uma inovação bastante recente aí, né? Nessa matéria aqui, do valor econômico, onde o TCU aprova com ressalvas, aquelas ressalvas que eu mencionei lá atrás, né? O leilão da seção onerosa, nós temos aqui, né, que um alerta do TCU, no entanto, exigiu um ajuste de última hora nos planos. O órgão disse que a eventual suspensão do leilão poderia gerar um problema fiscal. A União não teria os recursos do bônus de assinatura, mas manteria a dívida com a Petrobras, né? É pouco provável que haja essa suspensão do leilão, mas isso já houve um precedente, né? O leilão da 8ª rodada de licitações foi suspenso. É uma situação completamente diferente dessa que nós estamos vivendo aqui, né? Mas há esse precedente, já aconteceu isso e, enfim, né? Para equacionar o risco, o CNPE publicou na noite de terça-feira a resolução que abre a possibilidade de o pagamento para a Petrobras ser adiado até um ano, ou seja, o que era para ser feito até 27 de dezembro de 2019 poderá ser realizado até 27 de dezembro de 2020. Né? E a resolução 25, a redação está essa aqui, né? Artigo 1º. Ficam aprovadas as alterações nas cláusulas 1.3 e 1.6 da minuta do aditivo ao contrato de cessão onerosa, a ser celebrado. Eles não dizem, não foi divulgado que alterações são essas, né? Mas os jornalistas conseguiram descobrir que é isso, né? Que essa possibilidade de adiamento do pagamento à Petrobras, né? O fato é que a Petrobras, depois disso, já se pronunciou oficialmente, um press release, reafirmando que o Conselho de Administração ratificou a assinatura e aprovou os ajustes na minuta desse termo contratual. Então, o CA confirmou a assinatura e aprovou os ajustes na minuta do aditivo. A ratificação é feita após a companhia entender que os ajustes refletem a implementação de recomendações do TCU ao MME, que é justamente esse ponto aí, essa possibilidade remota, mas que existe, né, de haver algum incidente do leilão e a União ter a possibilidade de pagar essa dívida posteriormente quando ela viabilizar as condições para a retomada do leilão. Todos consideram que isso é uma precaução, né, mas as chances disso acontecer bastante remotas, que as condições todas estão dadas aí para a relação do leilão. Né. Uma última coisa aqui, uma estimativa. Essa estimativa é da agência reguladora, da ANP, né? Eu não tive acesso à memória de cálculo, mas a receita com o leilão esperada, né? A receita esperada para o país, com a advinda do leilão do excedente da seção onerosa, é de 628 bilhões, isso ao longo dos 35 anos de vigência desse contrato de partilha de produção, né? Isso inclui tudo, né? Isso é a carga fiscal de 85%, é o que as empresas chamam de government take total, né? Aqui a gente chama de carga fiscal, né? Então isso inclui bônus de assinatura, inclui a parcela da União na partilha de produção, né? Aquele excedente em óleo, aquele split do excedente em óleo, e tudo mais, né? Demais encargos e tributos incidentes das atividades de desenvolvimento da produção de petróleo e de gás natural, né? São projeções, naturalmente, há uma grande incerteza aí, mas sem dúvida nenhuma, né, independente do número exato, né, o número sem dúvida nenhuma, um número expressivo, então eu não diria que há um exagero aí não, né. E com isso, então, eu concluo essa apresentação, né, desse excedente. Eu acho que a gente inaugura uma nova era aí, uma era importante, um momento importante, né, uma abertura importante, e eu, como toda a indústria aí, estou bastante otimista aí, e isso acho que vai ser bastante importante para o país, e especialmente para o estado do Rio de Janeiro aí, né, em função de todo esse quadro que a gente vive aí, né, de problemas fiscais, de desemprego, enfim. Eu acho que o momento é esse. A gente sabe também que a maior parte das projeções indicam que haverá progressivamente aí uma participação menor do petróleo, né, na matriz energética mundial, e isso varia, né? Até quanto tempo mais o petróleo vai ser expressivo? Claro que varia, mas há esse consenso que
a tendência é essa. Então, por mais forte razão, né, por mais essa razão, acho que o momento de se aproveitar essa riqueza é esse daqui, né? Se a gente esperar muito tempo, essa riqueza vai ficar lá embaixo e vai deixar de ser uma riqueza. Ok? Obrigado a todos pela atenção, obrigado, Cavanha, e estou à sua disposição para a gente... Bucheb, muito obrigado, então, pela sua parte. Eu anotei, Bucheb, 3 pontos aqui para você ajudar a esclarecer para a gente. Primeiro, fazer aqui uma ilação, vamos ver se você concorda com ela. Uma complexidade desnecessária, né? A gente criou PPSA, EPE, sessão onerosa, polígono, partilha. E seria necessário tudo isso para a gente preservar a riqueza do país e, ao mesmo tempo, incentivar a exploração e a produção dessa riqueza toda? Cavanha, eu acho que não. Naturalmente a gente pode ser, porque já se passaram quase 10 anos, né? Naturalmente a gente pode ser acusado do engenheiro de obra pronta, né? Agora, depois de 10 anos é que você vem falar, né? Não, mas naquele momento já se antevia, já havia esse debate, né? Naturalmente que todos reconheciam que a descoberta da província petrolífera do pré-sal foi um fato novo e muito relevante. Então, a gente não podia fingir, fazer de conta que não aconteceu nada, não. Alterações no marco regulatório eram importantes. Então, maior participação, né, do poder público nessas receitas, com certeza, maior controle no ritmo de produção, etc. Mas eu acho, né, e hoje não tenho dúvida disso, que isso poderia ser sido feito com alterações no regime de concessão. A adoção do regime de partilha de produção, eu particularmente sou contra, né? Eu acho que é um regime anacrônico, né, para dizer, né, ele surgiu lá, foi concebido pelo Banco Mundial nos anos 60 para atrair investimentos das empresas de petróleo, para a indústria do petróleo do terceiro mundo, né? E foi bastante utilizado e popularizado na Indonésia, depois utilizado na África, né? E o racional dele era esse, né? Essa história é o seguinte, né? Olha, empresa de petróleo, você vem aqui, faz o seu investimento, né? E você tiver sucesso, o risco é seu, claro, se não tiver sucesso, acabou, morreu ali. Mas se tiver sucesso, você vai produzir, toda a produção inicial vai ser sua, né? Porque você vai ter, já que você correu o risco sozinho, você vai ter direito a ressarcir os seus investimentos, os seus custos operacionais. Com isso, se tiver uma virada de mesa, uma revolução, um golpe de Estado, aquelas coisas do terceiro mundo, né, você já livrou o seu investimento, né? Você não vai sair tão no prejuízo, né? Isso tinha, então, esse apelo para as empresas de petróleo, esse fator de atração para as empresas de petróleo. Do outro lado, do lado dos nacionalistas, né, esse mecanismo do production sharing, né, porque a partir daí, recuperados os investimentos, aí, então, a gente vai repartir a produção, né? Isso mudou um pouco, hoje não é bem assim, hoje uma parte da produção é reservada para o ressarcimento, então evoluiu bastante, mas a origem é essa, né? Então, e para o lado nacionalista, ficou esse apelo, não, é production sharing, as empresas vêm aqui, tal, mas elas não vão levar toda a riqueza, não, uma parte vai ficar aqui, o petróleo é nosso, né? E isso satisfazia muito aquele momento de commodity estratégica, né? Principalmente depois, primeiro choque do petróleo, segundo choque do petróleo. Agora, hoje eu honestamente não vejo vantagem nisso, né? O país vai se tornar um grande produtor, mas o país não precisa ficar com o petróleo in natura, em kind, né? E se você tiver um problema sério aí na indústria, o preço do barril for a $200 ali, é uma situação de exceção, né, que não vai se sustentar, porque você tem outras fontes aí diversas, isso vai viabilizar de cara, né, o shale, o óleo, as fontes alternativas. Então, qualquer grande subida do preço do petróleo não vai se sustentar. E enquanto ela durar, tem outros mecanismos de você garantir o abastecimento interno, né? Você coloca uma alíquota de exportação, né? Então, vai inibir a exportação. Quem produz petróleo no Brasil vai ter que vender no Brasil, não vai ter outro jeito, né? Sem ter essa necessidade Porque o que está acontecendo agora, né? A União tem direito a uma parte, a sua parte na partilha de produção. E o que ela faz? A PPCA, um dos motivos pelos quais a PPCA foi criada é isso, é comercializar essa produção. Como é que a PPCA vai comercializar essa produção? Contratando a Petrobras, está noticiado isso daí, né?
Então, olha só, o óleo sai da Petrobras, vai para a PPCA e volta para a Petrobras para comercializar. Criamos duas interfaces inúteis aí no processo, né? Ou seja, eu acho completamente desnecessário. Outro problema sério do sistema de partilha de produção é essa possibilidade aí de abatimento de despesas operacionais, né? Então você vai ficar a critério, né, de um servidor público que vai dizer, olha, isso aqui você pode abater, isso aqui você não pode abater. Nessa história de que isso aqui pode, isso aqui não pode, né, você vai criar um espaço de subjetividade que vai ser preenchido não sei como, né? Isso não é paranoia, não, porque você tem relatos, né, a prática, esse mecanismo aí nos países que adotam a partilha de produção tem gerado sérios problemas de práticas irregulares, né? Nós estamos trazendo essa... Eu não estou dizendo que isso está acontecendo, que vai acontecer. Estou dizendo que isso pode vir a acontecer. Há esse risco, né? Portanto, eu acho desnecessário esse regime de partilha de produção. Respondendo a sua pergunta claramente, eu acho que poderíamos, sim, ter mantido o regime de concessão com adaptações necessárias aí. E agora existe, a gente tem que tirar o melhor proveito para o país dessa situação que a gente tem aí, né? E a segunda e última questão, que é bastante conversada, e eu queria ver a sua opinião, Buchheim. Quer dizer, até tem aquela frase famosa, né, que a idade da pedra não acabou por falta de pedra, a idade do petróleo irá acabar muito antes que todo o petróleo acabe, é o Sheikh Ahmed Zaki Yamani, né? Agora, te pergunto o seguinte, na sua percepção, qual a velocidade da transição energética? Quer dizer, o petróleo perde essa relevância em décadas. Como é que você enxerga essa transição? A gente que é da indústria, né? A gente tem que de alguma maneira acompanhar isso, né? Existem várias projeções, né? E até porque você tem, ainda que o percentual, né, que vá para a petroquímica é pequeno, eu acho que da ordem de 6, 7%, mas isso aí vai continuar existindo, né? E os campos que tiverem em produção, né, se você tiver o investimento já feito todo em desenvolvimento, tudo funcionando, os gasodutos, toda a estrutura, o custo de produção vai ser baixíssimo. Então, esses empreendimentos vão continuar, né? O que vai ser cada vez mais inviabilizado é você desenvolver novas descobertas, principalmente em áreas de novas fronteiras, que você não tem infraestrutura, né? Então, acho que a transição vai ser grande, não vai ser da noite para o dia, nós não vamos dormir um dia com óleo e acordar com... Não é assim, né? Não é assim. Tanto que, você vê, toda vez que baixa demais o preço do petróleo, você acaba inviabilizando, deu uma quebradeira, né, nos setores alternativos aí, né, o próprio shale, né, e as fontes alternativas. Então, isso é sempre assim. E aí acontece algum problema, sobe o preço do petróleo, incentiva e a volatilidade é muito grande, né, porque aquela questão, né? O petróleo é muito sensível às questões geopolíticas, e as questões geopolíticas que afetam o petróleo são de áreas bastante instáveis, né? Toda hora tem coisa acontecendo. Então, olha, Cavanha, indo direto ao ponto aí, eu acho que quem está começando hoje na indústria vai se aposentar na indústria ainda. Tá? Acho que se aposenta na indústria ainda. Nós, certamente, você e eu, não vamos assistir esse fim, não. Mas eu acho, isso não quer dizer que a gente vai morrer cedo, não, tá? A gente vai viver bastante ainda. Bastante tempo ainda, tá certo, Buchheim. Buchheim, eu gostaria de agradecer pelo tempo, pela conversa, pela gravação, né, deixando aí à vontade os seus comentários finais. Cavanha, a gente que se conhece há, eu acho que mais de 20 a 30 anos aí, né? Sempre um orgulho. Você é uma referência. Você é um formador de opinião e para mim é um orgulho trabalhar com você. A gente tem trabalhado em alguns projetos conjuntos, para mim isso é um orgulho e vai continuar sendo com orgulho. Eu agradeço de novo o convite de estar aqui com você, espero ter correspondido à expectativa aí de você e da turma toda que te acompanha. Muito obrigado, Buchheim. Vamos fazer outros. Grande abraço. Isso mesmo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado.